Olá pessoal, vamos mais uma vez conversar um pouco sobre as correntes pós-socráticas, e o tema do papo de hoje é uma corrente pós-socrática extremamente conhecida como ceticismo. E você conhece, como uma primeira pergunta para te provocar, você conhece uma pessoa cética? Você conhece uma pessoa que tem esse tipo de característica? E você pode até perguntar, mas Luiz Felipe, o que é uma pessoa cética? Né? A palavra cético significa o quê? Uma pessoa que nega tudo? Uma pessoa que duvida de tudo? É mais ou menos por aí. O fundador do ceticismo é um pensador chamado Pirro de Elis, Pirro, P-I-2-R-O, Elis. Ele nasce aproximadamente no ano de 360 a.C. e morre em 272, né? Também antes de Cristo, já mais ou menos século IV para o século III, aproximadamente. E é interessante porque o ceticismo vai ser estruturado em três grandes momentos. Um período um pouquinho antes de Platão e da Academia de Platão, uma segunda fase com seus representantes um pouco contemporâneos a Platão, e a terceira e última fase já depois do período aí mais ou menos aristotélico, também com seus seguidores. Mas é interessante no ceticismo, que é um tipo de comportamento que hoje nós conhecemos e percebemos muito nas pessoas, o termo ceticismo vem de um verbo que Pirro utilizava, que é o verbo skeptomai, isso, com K, skeptomai, que significa olhar com um certo receio, olhar as coisas com um certo cuidado, com uma certa cautela, né? As coisas precisam ser observadas com mais dúvidas, daí a palavra olhar com certo receio, com uma certa dúvida, porque as aparências podem enganar. Então, a pergunta que se faz no ceticismo seria, como em outras, né, o que é a felicidade, né, o que é ser feliz. E dentro do ceticismo a pergunta é um pouquinho reformulada na seguinte maneira: como é possível ser feliz? No ceticismo sabemos que é possível alcançar a felicidade, então a preocupação não está, prezado internauta, em saber o que é a felicidade, mas sim como proceder para alcançá-la. E dentro do ceticismo significa você praticar uma virtude chamada ataraxia. Vou repetir: ataraxia, com a letra X, grafa-se tudo junto. Ataraxia, que significa a tranquilidade da alma. E aí que o cético assume um papel muito interessante. Ele e os seus seguidores, o ceticismo procura aceitar as coisas, os acontecimentos da vida como eles são, né? Ele não se envolve, é um pouquinho parecido com as outras correntes filosóficas, mas ele aceita as coisas, as realidades, as pessoas como elas são, e não fica preocupando ou preocupado, não fica se preocupando com o que está além disso, né? As causas que trouxeram, as consequências que virão. Eles aceitam, os céticos, as coisas como elas são e como que elas se apresentam aos nossos sentidos, sem buscar uma causa metafísica, transcendental, que anteceda ou que proponha algo no futuro. O cético está muito cauteloso em viver aquela realidade que ele tem, sem necessariamente grandes elucubrações aí filosóficas. É perfeitamente compreensível, porque essa corrente filosófica, junto com outras tendências, vão traduzir aquilo que nós falamos ser a helenização, a expansão da filosofia pela Europa da época, e, por outro lado, o surgimento de novas correntes filosóficas, todas elas fruto de uma crise de identidade dos gregos, que buscam, a partir de agora, substituir aquela exaltação do ser cidadão grego
para a própria realidade contingencial. Então, seja o ceticismo, seja outras correntes, o estoicismo, seja o epicurismo, todas vão buscar uma felicidade a partir dos destroços do que sobrou em termos de valores, em termos de ética, em termos de motivação para viver. Tá bom? Cuidado, não se torne uma pessoa tão cética a coisas da vida que valem a pena nós acreditarmos. Tá bom? Um abraço, espero você na outra oportunidade. Tchau!